Vamos lá, pessoal, bom dia. Sou eu de novo, o Júnior daqui da Tucson, canal Dia a Dia com Carro, falando para vocês aí do meu convívio com o meu carro, que no caso é uma Hyundai Tucson. Quem não viu os outros vídeos, seria legal ver, até para ter um panorama do que eu tô fazendo aqui, mas só para dar um overview para quem não viu. Não sou, até rimou, não sou youtuber, não sou mecânico, sou só um dono comum e estou dando a minha visão para vocês de dono comum. Como é a minha vida com o carro, sem ser um mecânico, sem ser um especialista, precisando recorrer a profissionais quando preciso fazer a manutenção, enfim, um dono comum mesmo, pessoal. Essa é a minha intenção com vocês, tá? Falei um pouquinho de manutenção, falei um pouquinho de consumo. Agora eu vou falar um pouquinho do meu dia a dia, do meu convívio com o carro aí. O que ele me traz de bom. Falei algumas características já num primeiro vídeo aí de apresentação, porque eu acabei comprando a Tucson, e eu vou voltar um pouquinho nesse assunto hoje. Vamos lá. Como que é meu uso do carro? Gente, é um uso predominantemente urbano, porque, enfim, não viajo muito, uso bastante na cidade, uso às vezes para locomover pelo bairro, né? Não é sempre que eu fico saindo com o carro no bairro, mas acontece, né? É uma coisa que acontece. Então, acabo tendo esse tipo de uso aí do veículo bem como um consumidor comum mesmo, tá? Não carrego tanto peso no carro, nada. Geralmente sou eu e minha esposa, às vezes, raramente a gente dá alguma carona para alguém, aí acaba usando o banco de trás e tal. Mas no geral é isso, também não anda com muita bagagem, mas assim, vamos lá. Pontos fortes da Tucson, assim como dono, tá? O que é legal? É o espaço. Como eu citei lá no primeiro vídeo, gente, o espaço é legal. Tem carro que você fecha a porta e a porta fica em cima da gente. Meu, isso dá uma sensação horrível. A Tucson não, você tem um espaço, ó. Quem tá vendo aí da coluna, dá pra me... Ó, eu tô aqui meu braço tá pegando a coluna do carro. A porta tá mais pro fundo, ó. Então eu tenho espaço pra sentar no carro, tá? Pra ficar confortável. Outra coisa, eu tenho o porta-mala. O porta-mala dela é muito legal, gente, é bom mesmo o porta-mala. E você vai no mercado, por exemplo, um consumidor comum aí que tem talvez até uma família, 2 filhos, um filho, sei lá, às vezes pequeno, vai precisar carregar um carrinho, vai precisar ir no mercado, compra um pouco mais de coisa, até por conta das crianças e tal. Gente, na boa, você consegue carregar tudo ali atrás, normal. Você consegue pôr um carrinho de bebê naquele porta-mala tranquilamente. E agora, uma coisa na Tucson, gente, que pra quem tem filho pequeno, isso é um adianto que é muito difícil você achar isso num carro. Pelo menos na faixa de preço da Tucson, eu acho que você nem acha. Que é o grande ponto é o seguinte, pessoal. Ficou escuro que eu entrei na garagem, tá? Espaço pra carregar cadeirinha. Sério, eu achava isso, eu nunca liguei pra isso, assim, muito, mas eu tinha um amigo que teve Tucson e ele trocou a Tucson, né, pegou outro carro e eu tava comentando com ele antes de comprar a Tucson e tal. Ele falou, cara, vou falar uma coisa pra você, o que esse carro mais me adianta é que ele tem um puta espaço pra eu colocar a cadeirinha. A cadeirinha é fantástica. Ele falou, cara, é o único carro assim dos que eu fui ver que eu consigo colocar 2 cadeirinhas e ainda sentar minha esposa no meio confortavelmente, sabe? Geralmente você põe as 2 cadeirinhas, acabou, matou o meio do carro. Ele falou, na Tucson não. Na Tucson eu consegui fazer isso com um certo nível de conforto. Então assim, isso pra mim foi muito importante na escolha do carro. Essa aqui foi um dos motivos pelos quais ele comprou a Tucson, né? Então, pra quem tem filho, gente, eu vou depois gravar um vídeo meio que assim, ó, de apresentação da Tucson. Mostrar o carro, mostrar o meu carro, porque eu acho que vai ser legal pra galera aí. Vou mostrar o carro, que eu acho que vai ser enriquecedor, vai ajudar algumas pessoas, porque eu tô falando, mas vocês não estão vendo, né? Então eu vou mostrar, que eu acho que vai ser melhor. Mas assim, gente, questão de espaço, ela é muito boa. Já andei algumas vezes, já andei na verdade uma vez com 5 ocupantes no carro, tá? Foram 4 adultos e um adolescente. Todo mundo foi confortável no carro, sabe? Tinha espaço, você olhava no retrovisor traseiro, no retrovisor aqui do meio, não tava um em cima do outro no carro, parecendo sei lá, enclausurado. Não, tava todo mundo, cada um tinha seu espaço, sabe? Seu quadrado para sentar.
isso é legal, principalmente para quem tem uma família maior. E no preço do Tucson, dificilmente você vai achar isso em outro carro. Uma coisa bacana também da Tucson, gente, como eu falei para vocês, porta-mala. Vou dar um exemplo. Recentemente, casei aí com minha noiva e a gente fez a nossa mudança, tal, levamos, aí tinha uma cômoda que minha mãe deu pra gente de presente aí. Cara, era uma cômoda relativamente pequena. O que a gente fez? Deitou o banco das Tucson, forrei tudo, porque assim, ainda que eu não seja um mecânico, eu sou cuidadoso com o carro. Então eu forrei tudo para não riscar nenhum acabamento e tal. Coloquei a cômoda, a cômoda ficou no meio do carro, assim. Entrou com muito espaço a cômoda aqui, nem precisava ter feito todo aquele auê que eu fiz de forrar carro, fazer e acontecer. Meu Deus do céu, fiz até demais. Então ajuda no dia a dia. A Tucson tem sim seus pontos que dão um adianto pra gente como dono. E isso é importante. Isso é extremamente válido na hora de escolher o carro, na verdade, né? No mais, pessoal, o que a Tucson tem que vocês têm que se atentar? É o seguinte: largura. Vamos lá, comprimento. A Tucson tem mais ou menos 4,32 de comprimento. Não é um carro muito comprido, você consegue parar ela tranquilo. Dificilmente você vai chegar no lugar e falar, putz, não consigo estacionar o carro porque o carro não cabe na vaga, sabe? Só se alguém queimar a vaga aí, de sacanagem na rua, que o pessoal faz muito isso, mas geralmente não é um carro que dá muito trabalho para isso não. Agora, um ponto de atenção, gente, que eu quase tive problema com isso. Largura. A Tucson é um carro largo. E isso é extremamente complicado. É assim, não complicado, vai. É complicado quando você não está acostumado. Pronto, acho que isso é o certo. Por quê? O meu carro anterior era um pouco mais comprido que a Tucson, porém mais estreito. Qual foi o problema? No dia que eu peguei a Tucson, eu quase fiz besteira. Por quê? Eu estava andando na avenida, que é uma avenida que eu conhecia muito bem. Para quem é aqui de São Paulo, na região aqui oeste, deve saber. A Avenida Giovanni Gronchi. É uma avenida, gente, que teve umas mudanças lá e agora ela tem uma faixa. E a outra é faixa de ônibus. E eu sempre andei naquela avenida tranquilamente, quando precisava, tal. Não é meu caminho diário, mas andava bastante ali. No dia que eu peguei a Tucson, gente, eu tomei um susto. Eu vi um motorista de ônibus buzinando pra mim. Quando eu olho pro lado direito, o retrovisor tava isso aqui, ó, de pegar no ônibus. Falei, caramba, meu. Tomei um susto. E em algumas outras situações também. Falei, poxa, eu lembro que eu cheguei em casa, fui estacionar o carro, eu sempre parei ali mais perto, assim, da pilastra, sabe? E parei o carro na pilastra, falei, falei, caramba, né? Tô meio perdido com o carro. Uma hora eu parei muito pra lá, outra hora eu parei muito pra cá. Aí eu fui realmente ter essa noção de que, eu falei, não, pera. Só pra vocês terem uma ideia, gente, a Tucson tem 1,79,5 de comprimento, que tá nos sites aí especializados. Foi um, na verdade, que eu pesquisei. Eu não vou falar porque eu não sei se pode ficar divulgando no YouTube, não faço ideia, então deixa quieto. Só pra vocês terem uma ideia, a L200 Triton, sem ser essa última geração, aquela outra que foi, acho que 2007, 2008, até 2017, sei lá, ela tem 1,80 de largura. Então a Tucson praticamente, ela tem a largura mais ou menos dessa caminhonete, né? Por meio centímetro, vai. Então isso aqui não muda nada, é o retrovisor aí. Meio centímetro, gente, de diferença. Isso resulta, de novo, num bom espaço interno, mas é um ponto de atenção. E aí tem uma coisa na Tucson que eu sempre achei bobagem e depois desses sustos eu comecei a ver que não é. Principalmente para quem anda em cidade congestionada, gente. Dobrar o retrovisor do carro. Cara, eu sempre achei que isso era perfumaria, que era só pra travar o carro e ver o negocinho fechando o retrovisor, sabe? Gente, não é. Por quê? Falei, a Tucson é larga. Às vezes, eu não sei nas metrópoles de vocês, mas São Paulo passou por um processo uns anos atrás de estreitamento. Você tem mais faixa de rodagem na rua, porém, isso não é milagre. O que os caras fizeram? Diminuíram as faixas. Isso é um problema, cara, principalmente na hora do rush, porque a Tucson fica com o retrovisor de fora. Aí você vê motoqueiro vindo, às vezes tá na marginal, vê motoqueiro vindo, fala, meu Deus do céu. Aí você vê um passa, tira uma lasca do retrovisor, fala, meu pai. Aí outro vem, encosta o baú, fala, Jesus. Aí você trava. Acabou. Resolveu o problema. Gente, é muito tranquilo. E aí, e isso ajuda pra caramba, sério. Manter esses retrovisores inteiros, gente. Esse negócio de ficar dobrando o retrovisor é uma beleza. Então é um recurso bacana que a Tucson tem, que eu achava bobagem, mas não é. Então fica a dica, gente. Tá no trânsito, aperta o botãozinho,
dobra esse retrovisor aqui. Óbvio que quando você for trocar de faixa, fazer alguma coisa, vai ter que abrir, né? Não vai também deixar sem usar o retrovisor, causar um acidente. Mas é uma coisa que ajuda. E já que ela é um carro um pouco mais largo, né? Óbvio, gente, não é o carro mais largo do mundo. Tem carro muito mais largo que ela, na Hyundai mesmo. A própria Santa Fe, Veracruz, aqueles SUVs maiores de outras marcas também são mais largos que ela, óbvio. Mas não deixa de ser um carro um pouco mais largo que o comum, pelo menos o que eu estava acostumado. E isso me causou uns sustos no começo que eu precisei tomar cuidado aí. Mas é uma coisa que eu já me acostumei e tal, enfim. Então é um carro super tranquilo para manobrar. Ele tem uma boa área envidraçada, tem a câmera de ré. Então isso ajuda nas manobras, tá? Tem alguns pontos cegos, todo carro tem. O que atrapalha na Tucson aqui, ó. Onde eu tô batendo, a coluna A. Eu já tive alguns problemas com essa coluna, não só na Tucson, em outros carros também, mas aqui também, gente. Já teve uma vez uma moto que estava escondida atrás que eu não vi. Minha esposa que viu, avisou. Tinha pedestre já que estava aqui. E às vezes a gente não vê. Então é bom tomar um cuidado quando for fazer uma manobra. Às vezes se antecipar, dar uma olhadinha por esse vidro aqui, ver se não tem nada. Não contar só com para-brisa não, porque isso aqui, essa coluna realmente dá uma atrapalhada. Não é só na Tucson, mas atrapalha. No mais, gente, é um carro tranquilo, tá? É um carro bem tranquilo, retrovisor elétrico, você pode abaixar para ver a guia, o meio fio se for estacionar, beleza. Tem a câmera de ré que mostra atrás lá. Ela é precisa e isso é bom. Então você consegue fazer uma manobra seguro, tá? Ela não dá falso aviso. Então isso facilita bastante o convívio diário com o carro no trânsito. É um pouquinho mais largo? Tem essa função legal aí de dobrar o retrovisor. Dobra os dois, às vezes você, enfim... Às vezes até para ajudar, vai, o motoqueiro querendo passar, e dobra, deixa o cara embora, enfim, não precisa ficar travando ninguém. Ninguém ganha nada atrasando ninguém, enfim. Então... é uma coisa legal. Tem o sensor de farol automático, tá? A única coisa que eu acho meio... mais ou menos assim... é que esse sensor de farol automático... ele tem que escurecer muito para acender. Eu tinha outro carro que... chegava um determinado momento ali... já tava... Ele ficava aceso, ele acendia. A Tucson não. Tem que estar bem escuro, assim... tem que estar escuro para ela acender, sabe? Então não dá para confiar só nele não. Às vezes tem que ligar e agora com essa lei de pegar a rodovia com o farol aceso, você acaba tendo que ligar, mas é uma função legal, facilita no dia a dia, enfim, não ajuda a gente a não, às vezes está meio distraído, preocupado, pensando em outra coisa, acaba esquecendo de ligar o farol, deixa no automático, à noite é certeza que ele vai ligar, né, só tem que tomar cuidado aí de dia quando precisar, ou mais para tarde, às vezes naquele periodinho da manhã, a gente ainda usa tal, que às vezes ela não liga. Outra coisa bacana na Tucson, tem a multimídia dela, tem algumas funções, tem o mapa que não é lá grandes coisas, mas eu usei uma vez e não uso mais não tem espelhamento, gente, até porque em 2014 isso não era ainda uma coisa comum, né, multimídia já era uma coisa uau, vindo de fábrica no carro, então mas tem um sonzinho bacana, assim, não é nada, quem gosta de som vai ouvir o som e falar que eu sou um mentiroso, mas, gente, toca um somzinho legal, dá pra fazer uma acústica tal no carro, tranquilo, dá pra ouvir uma musiquinha legal, tem pendrive, tem entrada USB, né, tem entrada USB, tem entrada auxiliar, dá pra conviver numa boa com o carro, tá? Então, vamos lá, tranquilos. Tem entrada pra CD, se alguém ainda tiver CD, eu confesso que eu tenho, tá? Sou meio atrasado, mas eu tenho alguns CDs. E é isso, gente, então é um carro tranquilo de dirigir no dia a dia, tá? Tem só essa questãozinha da largura que a gente precisa dar uma tentada, mas no mais é tranquilo. Então esse foi o vídeo falando um pouquinho do dia a dia. No próximo, pessoal, aí eu vou começar a comentar de algumas coisas mais específicas. Eu vou falar dos pontos eu vou falar dos pontos negativos, vai. Eu não vou falar de problema nem coisa ruim, porque eu já comprei o carro ciente de alguns pontos aí, de alguns pontos fracos, vai, vamos falar assim. Então eu vou falar sobre eles no próximo vídeo, relacionado também ao dia a dia, convívio com o carro, na visão de dono, sem ser mecânico, sem nem ser youtuber, gente. Então me perdoa se às vezes eu me perco no vídeo, enfim. A posição de gravar não é a melhor, mas é porque eu não sou profissional disso. Realmente o intuito é passar um pouco essa experiência que pode ajudar alguém que está na dúvida, que não sabe direito o que esperar do carro, aí compra, depois se frustra, e isso é um inferno. Então isso é ruim. Então eu estou passando a minha visão de dono. Óbvio, eu não sou dono da verdade, mas eu tenho um convívio com o carro e uma certa bagagem para falar sobre ele. E é sobre isso então que eu tô aqui. É por isso que eu tô aqui, gente, para
passar essa experiência e quem sabe poder ajudar alguém. A gente se vê no próximo.